saiba a imagem aí, Anderson Silva, porque a nossa convidada de hoje já está aqui, a professora e escritora Reginalda Silva, né, para a gente falar sobre o seu livro, né? Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas, tá certo? O livro que já está em pré-venda, né? Já está em pré-venda. Eu estou aqui com... Ainda não é o livro, tá? Ainda não é o livro. São os textos que vão estar no livro, mas o livro já está em pré-venda na editora. E nós vamos conhecer um pouquinho mais a escritora e também falar um pouquinho desse livro. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e com um assunto que é um assunto, para mim, espetacular, né? Mas boa tarde, Anderson, boa tarde aí ao público que nos ouve nesse momento. Enfim. Bom, deixa eu começar com uma pergunta que não é minha, é uma pergunta que tem no livro, né? Porque o nome do livro é Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas. E aqui tem uma pergunta aqui já. Eu vou copiar essa pergunta. É só para as mulheres esse livro, não? Jamais. Jamais, né? Jamais. Principalmente para todas as pessoas. Fundamentalmente para os homens. Fundamentalmente, porque é uma visão de como ser mulher no mundo atual, né, contemporâneo. Sem mimimis, a gente, não estou dizendo que a gente faz muito isso, né? A gente até é muitas vezes taxada por ter essa questão de mimimi, mas assim, se colocando numa posição de quem é mulher, uma mulher, e eu me considero uma mulher contemporânea, moderna, assim, atual, e como é que eu vejo esse mundo através desse olhar, né? Dessa mulher de quase 50 anos, que escreve, que trabalha, que é mãe, enfim. Que faz tudo. Faz um monte de coisas e ainda sobra um tempinho para escrever, né? Eu não li o livro ainda, vou ler os textos que você trouxe aqui para mim, tá certo? Portanto, não posso assim falar muito sobre o livro, mas a partir do título, né? E as pessoas associam muito, quando fala mulherão, associa muito a questão da beleza física, né? Do corpo, enfim, do rosto. Não sei se esse é o contexto do livro, né? Mas para você, o que é ser um mulherão? Pronto, deixa eu começar te contando como nasceu esse livro. Pronto, talvez você já entenda o título, certo? Ótimo. Eu sou uma pessoa inquieta, de várias maneiras. E muitas vezes, como eu não consigo expressar aquilo que eu quero falar, eu escrevo. Há momentos em que eu só consigo, por exemplo, dormir. Se tiver o texto aqui, eu tenho que deixar ele pronto, deixar rascunhado, pelo menos, no meu computador. E eu sou muito inquieta com as questões femininas, com o que envolve o mundo feminino, com os preconceitos que a gente sofre, com a misoginia, que se a gente for falar em feminicídio é algo muito extremo. Mas os pequenos preconceitos no dia a dia, os pequenos apagamentos que a gente vai sofrendo, que a gente vai percebendo. E aí, cada uma dessas coisas, eu fui transformando em textos, que são textos reflexivos, que eu considero como crônicas, né, aí, mas contam também histórias e falam de vivências, e enfim. Pode ser chamado até um livro de autoajuda, se você assim quiser. Mas, assim, e aí eu vou escrevendo e vou guardando, colocando lá no meu computador. É como se fosse um diário, mas em forma de crônica, né? E aí fui guardando, e um dia eu estava na SEDUC, há 2 anos, a Secretaria do Estado do Ceará trabalhou a questão das mulheres, proteção às mulheres. E aí eu fui ver, eu tenho alguma coisa escrita, né? E eles selecionaram, abriu um edital para selecionar textos sobre mulheres. Eu fui olhar o que é que eu tinha escrito. E juntei tudo, né? E aí tem mais de 30 crônicas e tudo mais, algumas eu descartei, assim, tudo. E aí apareceu, era esse, Um Mulherão Como Eu. E aí eu intitulei, eu achei que ficou bem, assim, para ser a capa, né, para ser o título do livro. Muito bom. E, obviamente, que não saindo da questão física, né, porque o mulherão é um mulherão em todos os sentidos, mas principalmente um mulherão como ser, como existência, como uma pessoa, né? Uma pessoa muito grande diante de tudo que faz, de tudo que é. Então, esse mulherão, ele está relacionado a todas as mulheres que, além de belas, né, cada uma dentro do seu biotipo e tudo mais, são aquelas mulheres que
como você disse, fazem tudo e ainda sobra tempo para se embelezar, para escrever, para estudar, para fazer um monte de coisa que a gente deseja também, que não é só questão de ser útil, de ser funcional, mas é também questão de existir, né, em pleno ser mesmo. Tá. Gente, aqui tem textos, eu estou pegando, claro, obviamente, só pelos títulos, porque eu não li ainda, né? Mas tem, assim, textos com a chamada que a gente fala aqui, trazendo para o jargão jornalístico, uma chamada muito interessante, né? Por exemplo, sua insegurança me engrandece, aprecie outra mulher, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Que mais aqui? Trabalha que te faz bem, né? Uma série de textos aqui. Quando será lançado o livro? Está em pré-venda e a partir de... Falta uma semana para terminar a pré-venda, acho que 26, 27, alguma coisa assim termina. E aí a editora, em torno de 40 dias, conclui. E eu acredito que setembro, até o final de setembro, a gente esteja com esse livro já lançado. Mas quem quiser comprar, já pode comprar já através pode. da editora, né? Como é que faz? Pronto. A editora tem o site, editoraminimalismos.com.br. Eu também estou colocando aí nas minhas redes sociais, está na bio, né, do meu Instagram. Não uso muito Facebook, mas eu acho que coloquei lá também. Enfim, no meu WhatsApp. Então, muitas amigas fazendo também essa divulgação. Então, é editoraminimalismos.com.br, procurar por Reginalda Silva, que você vai encontrar lá o livro na pré-venda. Como é que está acontecendo essa pré-venda? Hoje, o livro ele está a um preço de R$60. Né? A gente sabe, é uma editora pequena, não tem como a gente ainda fazer livro a R$20, que eu acho que é o que seria um preço mais acessível, né? E eu não vou dizer que é caro, porque livro jamais é caro. Caro mesmo é a ignorância da gente. Demais. E aí, nesse período, eles estão com 10% de desconto, então ele está saindo a R$54. Mas a grande sacada aí, né, e por isso que eu estou fazendo mais essa divulgação também, é porque se a gente conseguir vender 100 exemplares, olha, escritora pequena como é, desconhecida como é, né? Se a gente conseguir vender 100 exemplares na pré-venda, você recebe em dobro, ou seja, você vai acabar saindo um livro por R$27, que você, 54, você leva os dois, né? Muito bem. E existe também ainda assim, o livro, pelo site da editora, você paga R$15 de frete, se você comprar uma unidade. A partir de 4 unidades, você não paga frete. Então, você pode juntar-se aí com amigos, com pessoas, né, que gostem da literatura, que gostem do gênero crônica, que gostem da escrita, do tema, que gostem de mim também, e juntar-se com outras pessoas e a cada 4 livros vocês não pagam frete. E ainda a gente está já na batalha, estamos perto de conseguir, não vou dizer quantos faltam, porque pode a gente passar isso, né? Mas a gente está perto de conseguir os 100 exemplares. Opa, que bom. Então, eu não posso dizer com certeza, mas eu posso dizer que a gente está bem pertinho de você levar o livro em dobro. Olha aí, gente, vamos comprar. Tá? O que é isso aí? Você colocou na tela? Já é? O Instagram da Reginalda, tá na tela aí, tá? Para você ter mais informações pelo Instagram. Professora.reginalda, né? Prof.Reginalda Silva. Tá? Inclusive tem um vídeo que eu deixei em destaque aí, que é o vídeo justamente falando sobre isso, sobre o livro, né? Tá ótimo. É o seu primeiro livro? Não, não é o primeiro livro. É o primeiro livro que eu não vou pagar por ele para ser publicado. E eu estou muito feliz por isso. Mas o primeiro livro, na verdade, eu escrevi como um presente. A Dona Maria Isidório... Sim, Dona Maria do Seu Toninho. Dona Maria do Seu Toninho, ela teve o filho Rivelino, que era meu amigo, falecido de uma forma trágica, né? E ela queria muito, quando ia completar 20 anos da morte dele, transformar a história dele em um livro. Então, ela sabia que eu escrevia e sabia que eu gostava muito dele, conhecia, né? Porque é mais fácil também você escrever, ou mais difícil, não sei, você coloca um lado da pessoa, né? Que você conhece dentro do livro. Ela me entregou um material e me encomendou
que escrevesse a história dele. Eu fiquei, obviamente, muito lisonjeada, mas a responsabilidade de você deixar uma história, né, biográfica, registrada, a história de uma pessoa... De ser fiel à história, né? Exatamente. E ainda mais de uma forma que ela queria, porque é filho, né? E ela queria que a posteridade, para não se perder a história dele, que a gente sabe que muitas histórias se perdem se elas não ficarem registradas. E aí, assim, aconteceu. Em 2006... eu publiquei, na verdade ela publicou, eu só juntei os documentos, organizei, escrevi algumas coisas, fiz entrevista com algumas pessoas, e assim nasceu, foi o primeiro livro meu sozinha, né? Mas eu me alfabetizei aos 5 anos, minha mãe foi minha alfabetizadora, e desde então eu escrevo. De criança já de criança, esse gosto pela escrita. Pela escrita, só que, obviamente, insegurança, medo, vergonha, muitos dos meus textos foram para o lixo, porque eu não tinha coragem, né, de mostrar às pessoas. A gente é muito criticado. Mesmo hoje, escrevendo, já não tenho mais esse receio. Pelo contrário, eu faço colocar para as leituras críticas, porque faz a gente crescer, né, e engrandecer o trabalho da gente. Mesmo hoje, a gente ainda tem uma certa insegurança de escrever. Eu falo isso, eu não falo, como é que vai ficar, enfim. E depois eu escrevi um outro que chama Abecedário Poético, aí já trazendo para o cordel. Esses outros livros estão à disposição para venda? Não, como eu lhe disse, não. O Rivelino sobrou um único exemplar meu, né, depois que Dona Maria faleceu, ela acho que já não tinha mais, ela mandou fazer 100 exemplares, porque assim, você faz um livro com baixa tiragem, você paga em torno... Esses R$60 que a editora hoje está cobrando é a média de livros que muitas vezes a gente paga para poder mandar fazer um livro de 100 exemplares, por exemplo, né? Então, assim, o livro vai sair mais barato depois que você manda fazer 10 mil exemplares. Mas 10 mil exemplares... 10 mil exemplares já é né? É um valor considerável. Pois é. E aí, eu depois, em 2018... eu resolvi... Aí a gente tem um grupo, inclusive eu vim com a camiseta hoje, no grupo que a gente tem. Que escreve. O Sertão que Escreve, né? Um grupo de pessoas que escrevem aqui no Sertão, e a gente está se firmando como coletivo de escrita mesmo. Depois a gente pode até vir falar mais sobre isso. Enfim, aí o meu segundo livro, 2018, eu escrevi Abecedário Poético, é um livro com 26 poemas, de acordo com a letra do alfabeto. Então, A, Mo, B, e assim vai com todas, até chegar no Z, que é a palavra zelo. E aí, na época, eu fiz também 100 exemplares. E aí, a gente, no instante, vende, né? Assim, com os amigos e tudo. E eu guardei o meu também. Estou mandando agora fazer não é uma reedição, só uma reimpressão desse material, porque a gente está participando de feiras e tudo, e sem material, né? Então a gente precisa ter. Mas aí não tem à disposição. Tá, vamos voltar aqui para o livro. Você disse que se considera uma mulher moderna, uma mulher contemporânea. O que é ser uma mulher moderna hoje, né? Porque hoje nessa modernidade, né, todo mundo está nas redes sociais, mostrando esse lado, querendo fazer aparecer esse lado mais moderno, mais descolado. Mas, na sua visão aqui, o que é ser uma mulher moderna hoje? Eu acho que, antes de tudo, eu não perder os meus princípios, aqueles que eu fui educada e que, mesmo questionando muitas das coisas, né, que existem aqui, e também ter um posicionamento. Eu não baixar a cabeça diante de algumas situações que envolvem questões discriminatórias, por exemplo, tanto em relação a mim ou a quem eu sou, né? Pode não ser exatamente comigo, Reginaldo, mas pode ser para o grupo das mulheres, né? O grupo de pessoas que advindos de periferia, porque eu sou do Alto Vistoso, a gente pode chamar hoje. A gente não tem em Solonópolis esses nomes, mas é onde nós somos. Então, assim, eu não me encalo, eu posso não brigar, mas eu também não deixo de mostrar meu posicionamento através das palavras. Então, acho que ser uma mulher moderna é ser uma mulher que sabe quem é, que sabe onde quer chegar
e que não perde os seus princípios para isso, porque eu também acho que há uma distorção nessa questão da mulher moderna, assim, em muitos aspectos. Evidentemente que a gente precisa fazer aquilo que quer e tudo mais. Mas, assim, acho que é isso. Tem alguma crônica aqui que você aborda essa questão, não? No livro? Em si, de mulher, modernidade, olha que a gente escreve e esquece o que está dentro do livro. Escreve. Deixa eu ver se eu encontro. Mulher ao volante. Ih, rapaz, isso aqui é Todas bom. elas. Isso aqui é bom. Todas elas envolvem essa mulher moderna. Mulher moderna. Por exemplo, eu não sei se eu coloquei nesse livro aí, mas tem um relacionado ao futebol. E aí eu falei, nessa crônica do futebol, eu me lembro quando eu era adolescente, olha que, como eu disse, já estou perto dos 50, né? Uhum. Quando eu era adolescente, que nós tínhamos aqui em Solonópolis um grupo de mulheres que começou a jogar futebol. Você tem ideia de há 40 anos, há 38 anos, o que eram as mulheres se juntarem e jogarem futebol? Né? Se hoje ainda sofrem preconceito, imagina nessa época, aqui ao vivo. Só aqui um parênteses, só para eu tinha até relacionado isso aqui na pauta e acabei deixando de lado, né? Eu vi um vereador hoje, um vídeo de um vereador aqui do Ceará, né? Você viu também, Anderson? E o cara foi falar do futebol feminino, estava ajudando a promover o futebol feminino. Ele usou uma expressão completamente fora da realidade, né? Ele vamos lá porque é bom ver mulher de short, né? Gente, assim, não sei com que objetivo ele usou isso, seja lá com qual for, mas é algo que... Misógino, né? Misógino, para não dizer outra coisa. Eu ia ser menos ponderado, mas é isso, tá? É revoltante. É revoltante, né? Ou seja, ainda tem o preconceito. 30, 40 anos atrás, então... Você imagine, né? Então, assim, quando você lê o livro, todas essas situações eu vivenciei, ou alguém vivenciou e me contou. Então, nada do que está aí tudo é real. Tudo é real. Claro, contado de uma forma literária, né? Exato. Mas é um livro de ficção baseado inspirado na vida real. Então, tudo que você for ver aí, você vai encontrar coisas que realmente aconteceram. Certo? Então, quando fala na questão da mulher ao volante, é óbvio, vocês veem ainda esse preconceito grande, né? Então, assim, porque mulher dirige devagar, enfim, diversas coisas, e a gente escuta muito isso ainda. Então, a questão da maternidade, da não romantização da maternidade, que ainda acontece, é espetacular você ser mãe e tudo mais, mas é algo que também passa por um certo sofrimento, não é assim... Né, parir, a coisa mais maravilhosa do mundo. É maravilhoso ser mãe, mas que a gente tem os problemas da maternidade, principalmente os primeiros dias, a gente tem. Né? Então, acho que é isso ser essa mulher que se posiciona, que coloca aquilo que realmente sente, que vivencia, não somente o que mas o que outras pessoas. Eu não vou mentir, se o homem engravidasse, procriasse, eu não teria segunda geração, viu, Anderson Silva? De jeito nenhum. Né? Mas para você ver o quanto tem esse romantismo, mas há uma dor, né? Há uma dor física, né? Há uma mudança no corpo, quer dizer, emocional, né? Mesmo. Enfim, né? A insegurança de que botei no mundo e agora vou fazer o quê? Exatamente. Bom, uma das crônicas aqui do livro, Um Belo Dia Resolva Mudar. Para a mulher é mais difícil mudar, Reginaldo, porque o homem é mais cachorro louco, tá aqui, vai lá e se muda, e vai de uma cidade para outra, e sai do emprego e vai arrumar outro, e deixa um relacionamento. Para a mulher é mais difícil. Dentro dessa sociedade patriarcal que nós temos, com certeza, precisa ser uma mulher muito dona de si para fazer determinadas mudanças na sua vida. Esses dias eu vi uma amiga minha falando de uma separação, por exemplo. Ela perto dos 60 anos. E um casamento em que ela disse que era um casamento bom, que eles eram um casal bonito juntos. Mas ela não se sentia mais confortável dentro daquela relação, apesar de não ter tido nenhum conflito. Entende? Não houve nenhuma briga, nenhuma... Era algo que estava morno. E ela resolveu dar um fim àquilo ali. Vou viver agora sozinha. Nessa idade... por algo... Você imagine o quanto essa mulher sofreu. Pelos filhos,
pelo próprio marido, pela família, a sociedade. Que não ia entender, porque se eles passavam uma imagem assim, não ia entender, né? Porque imagine, hoje não, já tem a vida toda, a gente escutou falar que mulher para aguentar até chifre. Não, foi mulher, pode aguentar, não tem problema. Agora, se a mulher fizer, Deus nos acuda, né? É taxada com os piores nomes. Mas, enfim, a questão é, você tem que saber muito quem você é no mundo para tomar determinadas decisões, né? Então, é difícil, sim, mudar. Dar fim a uma relação que não está lhe fazendo bem, deixar de ser explorada pelos filhos, porque, imagine, quando você está trabalhando, você trabalha 8 horas por dia, é o mínimo, né? Para também ajudar no sustento. Chega em casa, está a casa, um Deus nos acuda, sendo que as outras pessoas dentro de casa também consomem aquilo que está lá, também sujam prato, também sujam panela, também sujam roupa. Por que tem que ficar somente a cargo da mulher fazer? Essa é uma discussão interminável. Pois é, exatamente. Tem um livro que chama, aliás, um poema que chama Não Vou Mais Lavar os Pratos, que fala justamente sobre isso. Não, depois de um determinado momento, eu vou lavar aquilo que eu sujo. Porque todo mundo tem mão, porque todo mundo está dentro de casa e pode fazer, então não sou mais a única responsável por isso. Mas se você passou 30 anos da sua vida fazendo isso, sem dizer nada, ou até dizendo, mas continuava fazendo, e um dia você deixa de fazer, diga, eu não vou mais fazer isso, você acha que é fácil? Esse tipo de mudança, né? E outros tipos de mudança também, é você mudar, às vezes você está um pouco mais entregue à questão de trabalho, de estudo e tudo mais, e deixou o seu físico de lado, não, agora eu vou dar um basta, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde. Até para fazer terapia é mais difícil para a mulher do que para homens, né? Principalmente para a mulher que é mãe, que já tem uma certa idade, que, enfim, que nunca fez isso. Causa um estranhamento muito grande à família, à sociedade, enfim. Muito bem. Um mulherão assusta, Reginaldo, por quê? Com certeza. Porque não baixa a cabeça? Porque não aceita qualquer coisa. Porque para um mulherão, por exemplo, para formar um casal com um mulherão, precisa ser um homão, né? Tem que ter coragem, né? E aí, assim, porque não se engole qualquer coisa. É preciso realmente estar em uma relação saudável. E se essa relação não lhe faz bem, não é saudável, você simplesmente... A melhor relação que você tem que ter é consigo mesmo. O restante é lucro. Concorda? Concordo, plenamente. Qual é o texto que você mais gostou aqui pra gente... Ou não tem? Dizem que... Não, é igual a filho. O músico diz que não tem uma música preferida, que é igual a filho. O escritor também disse que não tem livro preferido, que é igual a filho. Cada um também não tem um texto preferido? Não, tudo é parte da vida da gente. Eu queria ver é porque eu escrevo, gente, eu escrevo tanto assim que tem outros livros guardados lá, e o próximo já tem um título também que talvez chame a atenção. Olha aí Só que será de poemas, não de crônicas. O título, eu não vou falar nem sobre ele agora para não atrapalhar isso aqui. Tem o do futebol, eu acho que porque nós estamos na onda da Copa e tudo mais, né? Eu não sei se eu consegui colocar nesse livro ou se estava em outro. Porque, assim, acontece também. Até, Anderson, você viu aí no meu Instagram, eu coloquei ontem à noite eu recebi um e-mail de um conto fantástico que eu escrevi, participo dessas seleções e tudo mais. Tá aí, onde tem Feitiços Quebrados. Esse parabéns aí foi o que eu recebi da editora. Vai participar de uma coletânea lá no Rio de Janeiro, um conto meu. E esse conto é totalmente fantástico, totalmente diferente de tudo aquilo que eu já escrevi. Mesmo trazendo também as questões. Você vê aí que o tema também traz as questões, traz questão feminina, né? Enfim. E aí, acho que a cabeça assim, de escritora é meio louca. Eu nem sei se esse do futebol mais está aí. Eu sei que eu tenho um texto sobre... uma crônica sobre futebol, acho que futebol feminino, futebol clube, alguma coisa assim. Tá.
Mas Deixa eu dar uma... escolha um Deixa eu botar título, um molho pronto. aqui nesse negócio, deixa eu botar um molho aqui. Tem um texto aqui que fala sobre os prazeres e desprazeres, e outro que fala aqui das tentações femininas. O que você aborda nesses dois textos aqui? Bom, está relacionada às questões de vivência, de viver mesmo, né? Muitos de nós colocam o prazer dentro... Segundo plano. Exatamente. E aí eu não estou falando, quando eu falo de prazer, são os diversos prazeres que nós temos, né? Então, fala-se de prazer, muitas vezes, está relacionado às realizações dos filhos. Né? Claro que eu amo meus filhos e tudo mais, meus filhos estiverem bem, eu estou muito bem, mas eu não posso jogar todas as minhas fichas, a minha felicidade na vida das outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande para eles, inclusive, concorda? Então, esses prazeres, assim, são os pequenos prazeres que nós temos na vida. De chegar em casa e tirar... E aí eu vou dizer uma coisa assim bem... uma coisa bem polêmica, assim, de tirar um sutiã, por exemplo, e se jogar no sofá, e chinelo, sabe? Isso. São os pequenos prazeres que, muitas vezes, a gente não se dá conta. E que a gente faz sempre, mas... não tem um olhar sobre isso, né? Então, são essas coisas. O outro que você falou era prazeres, desprazeres e... Deixa eu ver aqui que eu perdi. Prazeres e desprazeres e... sobre os prazeres e desprazeres e das tentações femininas. Pronto, as tentações está mais voltado para a questão de... eu acho que nesse texto eu coloquei mais voltado para a questão de consumismo. A gente é muito, infelizmente, influenciada por mídias, né? Está na moda, então está na moda e a gente vai comprar. Inclusive, o texto Mulherão Como Eu surgiu disso, de uma indignação que eu tive no dia próximo a 8 de março, onde a gente passava pelas vitrines e a única coisa que se via era roupas, acho que na época estavam na moda do cropped e tudo mais. Você imagina, eu com esse corpo usando cropped. Para mim, não funciona, né? Pode funcionar para outras mulheres, é o gosto delas. Mas para mim, não. Então, assim, é incrível como algo está na moda, e aí eu estou falando só das roupas, e existem muitas outras, como as pessoas se voltam somente para aquilo, é só aquilo, só aquilo, só aquilo. Então, se você está fora do padrão, você está quase que excluída da sociedade, excluída até de comprar uma roupa. Então, fala muito dessa questão de tentações, assim, de você olhar para um sapato e achar a coisa mais linda do mundo, mas você pensar, eu já tenho 20 pares, eu só tenho 2 pés, para que eu quero mais? Sabe? E pensar também em outras pessoas que você pode até ter o privilégio de conseguir adquirir na hora que você quiser, mas e pensar nas outras pessoas que não conseguem, né? E em quem você já foi em algum momento que você também não conseguia. Eu sou uma pessoa que até começar a trabalhar, eu vestia roupa dada. Vinha de outras pessoas, de filha das minhas professoras, era de tios que tinham mais um poder aquisitivo melhor. Então, assim, por que eu não também proporcionar, em vez de a mim, a outras pessoas que não podem, assim como eu? A outras meninas, eu trabalho com muitas meninas, muitas adolescentes, que têm muitos sonhos também. Então, às vezes, um gesto nesse sentido, eu estou abrindo uma porta que pode nunca mais se fechar. E um dia essa menina se transformar em um mulherão também. Muito bem. São 3h28, nós estamos aqui com a escritora, professora Reginalda Silva, falando sobre o livro Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas. É um livro de crônicas e, segundo ela, também de autoajuda para as mulheres, de reflexão para as mulheres. O livro está na pré-venda na editora, tá certo? Já vou pedir para ela falar novamente o nome da editora e como o pessoal chegar na editora, mas o Anderson está mostrando o Instagram aí da Reginaldo também. Você pode ter informações por lá, tá certo? 13h28, dá tempo aqui de mais uma pergunta. E eu quero me voltar para os textos, né? E aí o que está me chamando a atenção? Os títulos, né? Tem um que diz assim: aprecie outra mulher. As mulheres sempre dizem que quando estão se arrumando, elas não se arrumam para os homens, elas se arrumam para outras mulheres. Nem para o próprio espelho, né? Nem para o próprio espelho, elas se arrumam para as mulheres. E você diz aqui, aprecie outra mulher, né? Como um espelho para você se identificar um pouquinho isso?
Isso, a questão da sororidade, né, que ela não pode ser somente um termo usado dia 8 de março, ou próximo a uma data como essas, né, combate à violência contra a mulher, etc. e tal. Ela precisa ser algo que deixar de sair de um dicionário, deixar de sair de uma fala, de um contexto, para ser algo vivenciado. Então, o que é que eu faço? E, às vezes, tem pessoas que dizem que eu me torno enjoativa a minha fala por causa disso. Se eu tiver que ir, por exemplo, a um comércio, eu procuro primeiro os comércios que são gerenciados por mulheres. Faz diferença isso na vida de alguém? Talvez não, na minha faz. Sabe por quê? Porque o mundo é dos homens. O mundo é machista. Então, porque eu, sendo uma mulher, que tenho consciência do que é ser uma mulher, vou cada vez mais respaldar esse mundo machista. Porque isso não é um pensamento feminista. Porque é um pensamento humano. É a questão da igualdade. É você dar mais a quem tem menos oportunidades. Vamos combinar. Você pense aí os cargos de gerenciamento, por exemplo. Pense em todos os gerentes que você conhece, gerentes de todos os espaços que você conhece. Qual a porcentagem feminina nesse grupo? Né? Aí você pense o contrário. Quantas pessoas hoje estão varrendo o chão, estão limpando o chão dos prédios, desses lugares, em sua grande maioria? São homens ou são mulheres? Então, onde é que está a equidade aí? Se você for pensar, a maioria está varrendo o chão do que gerenciando, não está? Sim. Né? Então, eu preciso olhar mais para essas pessoas que têm menos. Então, o princípio da equidade também é humano. É um princípio da humanidade. Então, eu trabalho muito também a questão de gênero. Como eu trabalho com palavras, e em relação à escrita, por exemplo, tenho feito uns estudos, em você mudar a linguagem, você muda muitas vezes o contexto e você torna uma linguagem inclusiva. Não estou falando de linguagem neutra de gênero, estou falando em uma linguagem inclusiva, que inclua todos os gêneros. Dizendo, por exemplo, super simples, você coloca aqui na porta da sua rádio, bem-vindos. Você está dizendo aos homens que eles são bem-vindos. Você está dando ênfase a uma cultura machista que nós já temos. E se você colocar boas-vindas, você saúda as pessoas da mesma forma, no entanto, você não está dizendo aos homens que eles são bem-vindos, está dizendo a todas as pessoas, concorda? Sim. Eu, cedo da minha vida, eu comecei a questionar por que nos lugares formais as pessoas diziam bom dia a todos, por exemplo. Eu não me sentia contemplada, mas eu não sabia lhe dizer por quê. Era coisa de criança, adolescente, eu me lembro dessa sensação. Que não tinha compreensão ainda. Exatamente. Aí depois que eu comecei a estudar, comecei a entender de por que o mundo é machista. E eu sou revoltada com coisas assim, que são abrangentes. Patriarcalismo, em que todo mundo tem que servir aos homens. E a gente diz assim, vamos trabalhar o mínimo que dentro de cada miudinho que a gente puder. Então, quando você diz, no seu programa, você, em vez de dizer boa tarde a todos, eu sei que não é isso que acontece, mas você dizer boa tarde a todas as pessoas, você está incluindo todo mundo. Quem se sente homem, quem se sente mulher, e quem não se sente nenhum nem outro. Né? Porque não adianta mais a gente tampar os olhos e dizer que não existe. A gente precisa trabalhar, a gente precisa olhar o mundo como ele é. E ele não é mais dentro de um gênero só masculino e feminino. Mas e se a gente for olhar também, já entra em outros méritos e tudo mais, mas a gente precisa também olhar com um olhar inclusivo. Você que é comunicador, vocês são comunicadores, eu sou professora, então nós somos formadores de opinião. Né? E, enquanto isso, a gente precisa ter abertura para esse tipo de situação. Concorda? Para que a gente possa mudar determinadas realidades. Muito bem. A sua escrita tem um pouquinho dessa sua indignação com esse mundo machista? Completamente. Não só um pouquinho, ela é completamente... claro, coloco como são crônicas, através de até um certo humor, né? Uhum. Porque, como alguém já me disse, mas você só fala isso, você só fala nisso. E mesmo assim as coisas não mudam, imagine se não tivesse pessoas como eu que falassem, né? Mas, assim, eu vejo que muda, assim. A gente começa
até quando você marca presença, se eu sou uma pessoa que falo muito sobre essas coisas, e eu estou em um ambiente em que há uma cultura misógina, machista acontecendo, quando as pessoas me verem, já mudam. Nem que seja somente naquele momento em que eu estou. Entende? E aí também dissemino a ideia para outras meninas, para outros meninos. O trabalho também é feito com os homens, com os adolescentes com os quais eu trabalho, com os professores. Porque quando você acredita nisso, você vivencia. Então, não é algo que eu estou sendo hipócrita. Eu não estou dizendo da boca para fora, como se diz. Eu digo e eu faço. Então, quando eu escrevo os meus textos, eu sempre busco não colocar numa linguagem feminina somente, porque também seria uma linguagem excludente. Eu coloco em uma linguagem ampla. Tento colocar, uma linguagem inclusiva, que abrange todas as pessoas. Por isso que o livro, como disse aí na apresentação, que foi feita pelo meu orientador de doutorado, professor Geraldo Augusto, ele perguntou, por isso que ele diz, é só para mulheres? Justamente porque o pensamento é esse, não é somente para mulheres, apesar do título ser chamativo dessa forma. Mas é principalmente para que o homem conheça o mundo feminino através, um pouco, porque dentro de um livro de 100 páginas você não vai encontrar isso, o mundo todo, mas reflete, faz você pensar e às vezes desperta para coisas que você nunca tinha imaginado antes. Devido à forma que a gente vive. A gente já vive de um jeito tão normal, o mundo ser desse jeito, e aí que eu também nunca pensei. Não mexe no que está quieto. Pois é. Não mexe no que está quieto. Exatamente. Principalmente quando você é o privilegiado da história. Porque os homens são os privilegiados da história da humanidade. Nem sempre, também, nem sempre também, Se a gente for discutir ou procurar, mas ver que você... Gente, nossa conversa aqui dava um livro realmente, pra gente conversar, mas temos horário aqui a cumprir, tá bom? Mas olha, Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas, tá certo? Já está disponível. Vou pedir só para que você diga novamente a editora e o site para o pessoal que quiser comprar na pré-venda. Segundo ela, tá bem pertinho de completar o 100. Bem pertinho. Bem pertinho, tá certo? Se Deus quiser, a gente vai completar já os 100, tá bom? Eu já recebi aqui, mas vou comprar também o meu, né, Anderson Silva, para ler. Para quem gosta de escrever, como eu, não sou escritor, mas sempre gostei de escrever, de redação na escola, desde o tempo de redação na escola. Vai que você está escondendo seus textos. Eu faço e também descarto. Mas olha, não faça isso não. Deixa eu te dizer uma coisa. Desculpa, depois que eu comecei, graças a Deus, hoje nós temos 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas que publicam, mulheres também, mas eu estou fazendo a edição de um livro que vem de uma pessoa que nunca publicou, porque eu também faço esse trabalho de correção, leitura crítica, etc. e tal, que é um livro, que vai ser um livro muito bom da gente ler, eu garanto, porque eu fui a primeira leitora dele, estou fazendo agora a parte gráfica e tudo, então, do nosso município, uma pessoa conhecida que jogava seus escritos fora, mas depois de algum tempo criou coragem e vai publicar. E estou também fazendo, e tem outro já depois revisando um livro de um historiador. Sei de uma historiadora também que está fazendo, de vez em quando eu faço a colaboração para a escrita dela, ou seja, daqui a pouco nós estamos anunciando aqui uma Academia Solonopolense de Letras. Tá certo? Assim, fico muito feliz. Hoje eu participei de um evento lá em Assunção, na Escola Terezinha, os meninos emocionados, lendo os textos da gente, conversando com a gente, porque, assim, infelizmente, eu acho que durante o ensino médio de vocês e o meu, a gente só achava que só tinha escritor e escritora morto. Então, quando as crianças veem, hoje a gente falando sobre os livros, mostrando e tudo mais, é emocionante, sabe? E que esses projetos aconteçam cada vez mais dentro das escolas. Eu peguei um hábito, na verdade, até um vício. Na campanha, me desafiaram a apresentar os candidatos de uma forma diferente. O que eu vou fazer? E aí, eu comecei a fazer, não eram poesias, só rima, só rimar. Sim, poesia, por que não? É só lá contar, É só isso. E aí eu comecei a fazer. E tinha horas que eu me pegava e fazia, e ia fazendo, ia gostando, ia fazendo, e alguns eu dizia no palanque, outros eu descartava, jogava fora, e de lá pra cá, de vez em quando eu tô
parado, sem fazer nada, e começa a fazer alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa aqui. Bota no grupo aqui do WhatsApp aqui, que eu tenho só eu. Depois jogo fora. Vou já colocar você no nosso grupo e começar a escrever. Fora, mas ficou um hábito, né? Que assim, é como uma coisa que relaxa, né? É bom, verdade. né? É uma coisa pra... terapêutico. É uma coisa pra relaxar. Olha, demais. eu não sei os horários, já vou embora. Anderson, é tão bom, assim, é claro que tem pessoas que realmente não gostam, não querem, não se identificam, mas quem escreve, ainda que começando só para si, pronto. Lembrei, minha primeira escrita era aqueles diários de mocinhas, né, que a gente tem cadeadinho e tudo mais. Eu ganhei até de uma professora minha, que eu toda a vida fui boa aluna, modéstia à parte, e ela me deu, assim, porque eu também não tinha condição de comprar, né, até o caderno era difícil, imagina um diário daqueles. E a gente escrevia, então era a primeira escrita minha mesmo, assim, e aí escrevia sobre tudo no mundo. Não, na escola eu não era, segura aí, Anderson, pelo amor de Deus, na escola eu não era muito bom de bola, as competições eram de redação, né, então aquilo virou... quando tinha as competições, eu era o jogador, quem fazia a redação era o jogador de futebol que era aplaudido. A gente era aplaudido. E aí você acaba criando gosto por isso, né? Normalmente, bons comunicadores são bons escritores, porque às vezes não tem muito tempo, né, para escrever e tudo mais. Não exercitam o hábito, né? Pronto, eu vou desafiar. Você escreva, manda para mim que eu lhe digo se você vai ser um cordelista ou não. Difícil, se for para questão de técnica, a gente desenvolve bem facinho, garanto. Então, na editora... editoraminimalismos.com.br minimalismo.com.br e também podem procurar pelo meu Instagram, enfim, o meu telefone é muito conhecido também, então quem tiver acesso aí ao meu WhatsApp pode perguntar que eu digo bem direitinho como é que faz, tá bom? Beleza, gente, Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas, de autoria da Reginalda Silva. Vamos comprar aqui, gostei. Só pelas chamadas aqui, eu gostei. Deixa eu achar só para encerrar. Pronto, pode ir. Vamos comprar aí. Vamos comprar para você ler. Não só mulheres, mas homens também. Tá bom? Quem perdeu a entrevista, chegou só no meio, no final, tá certo? Quiser voltar a assistir no YouTube da Sol TV Play, a gente vai colocar só a entrevista lá, tá certo? Na página do Facebook do Portal Solo Nobre também fica a entrevista lá gravada para você acompanhar. E no YouTube também só a entrevista inteira para você. Pronto, só a parte aqui, já que hoje nós estamos Dia dos Namorados, né? Tem um texto que chama DR é para todos e todas. Concorda? Porque muita gente diz, né, Anderson também tem um relacionamento, não tem? Estável? Já fez postagem. Eita, que chique. Já completou tudo. Porque muita gente diz que isso é coisa de mulher, não é verdade? Mas, como não existe relacionamento perfeito, é essencial resolver os problemas através de um bom diálogo. Acredito que em uma relação é a melhor forma de permitir que você e a outra pessoa tenham uma boa e duradoura convivência. Mas é importante se concentrar em um problema por vez. Não adianta deixar para conversar quando tiver acumulado muita coisa, e isso torna o momento pesado e a solução fica mais difícil. Penso que resolver uma coisa de cada vez facilita a resolução. É só um parágrafo de uma das crônicas. Olha aí. Deixa aí para os namorados o conselho, terminar né? bem no Dia dos Namorados. O que é, Anderson? O site já. O Anderson está colocando na tela o site onde compra, tá? Para você adquirir o livro Um Mulherão Como Eu e Outras Crônicas. Parabéns pelo livro. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado pela vinda aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. A conversa flui, né, bastante. E espero em outras oportunidades vir falar sobre outras. Quem sabe no próximo já fazer a edição do livro do Wilber, né, Anderson? Os cordéis aí, entrar no nosso grupo de cordel. Enfim, mas muito obrigada realmente. Feliz dia para todo mundo, né? Estamos aí em pleno período de Copa também. Cuidado com os excessos. Isso. Que a gente tenha muito amor pela seleção e muito amor pelo ser humano que está ao nosso lado, né? Enfim, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Valeu! E eu agradeço também pela sua audiência e pela sua companhia nessa sexta-feira. Segunda-feira a gente volta, nós vamos ter o pessoal do NASF, do CREAS, NASF e CREAS, nós vamos falar sobre o início da campanha de combate ao trabalho infantil aqui no município de Solonópolis, tá bom? Amanhã tem Brasil, né, Anderson Silva? Vamos fazer o resumo lá no Instagram, né? Amanhã tem Brasil, tem Arena da Copa aqui em Solonópolis, tá?
O Beco do Rósio lá, que ficou uma maravilha. Ficou lindo demais a pintura. A gente vai mostrar também no Instagram, mas já tá no Instagram da Prefeitura também para você ver, tá bom? Ficou instagramável lá, você vai lá, tira umas fotos, né? Faz lá um book para você lá postar no Instagram, tá bom? Boa sorte para o Brasil, bom final de semana para você. Segunda-feira a gente volta a se falar aqui. Continue seguindo Solonópolis Agora e também o portal Solonópolis no Instagram, porque lá a notícia não para. Valeu, gente, um abraço, até segunda. É clima de Copa, emoção no ar. Na Sol FM a torcida vai vibrar. O Brasil entra em campo pra vencer. E 87.9 faz você enlouquecer. Sol FM, paixão que contagia. Na Copa do Mundo é pura energia. Na Sol FM a emoção nunca para um segundo. A rádio da Copa do Mundo. Rádio Sol FM, a sua torcida mora aqui. Agora você já está bem informado. A Sol FM apresentou Solonópolis Agora.